pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Incríveis. Eu sou a Bruna e este é o mini episódio. E não tem recado, tem só o agradecimento que esse episódio foi sugestão da Gabriele Pellegrini no nosso e-mail, milcrimes@gmail.com. Então, muito obrigada, Gabriele. E então, se você quiser mandar uma sugestão também, manda lá no e-mail. E bora então pro caso de hoje. O Grady Franklin Stiles Jr., ele nasceu em Pittsburgh, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 26 de junho de 1937. O Grady, assim como muitas pessoas na família dele, nasceu com uma deficiência congênita conhecida como ectrodactilia, vai ser difícil eu falar, ou síndrome de Claw, que também é chamada, em que os dedos centrais das mãos ou dos pés são ausentes ou estão fundidos com outros dedos, dando uma aparência de garras aos membros. O Grady era da sexta geração da família Stiles a possuir a ectrodactilia. Desculpa, gente, mas vai ser isso aí. Ele era a sexta geração a possuir, né, então, essa condição. E ele tinha começado na família em 1805 com o nascimento do William Stiles. E com isso, a família Stiles viu uma oportunidade e todos que possuíam a síndrome de Claw acabavam participando de shows em circos, que naquela época era muito comum você ter os freak shows, né? Que eram basicamente pessoas diferentes ou com alguma deficiência, tipo, ou às vezes a pessoa nem tinha nada, né? Mas eles usavam maquiagem e coisa como a mulher barbada, o homem mais forte do mundo, o homem mais alto, o homem mais baixo, enfim, eram as atrações que eles tinham nesses circos. Então, essa família, a família Stiles, eles se apresentavam como a família Lagosta. Então, a condição do Grady era mais severa porque também afetava os pés dele e por isso ele não conseguia caminhar normalmente. Então, durante a maior parte da sua vida, ele usou principalmente uma cadeira de rodas, mas também ele aprendeu a usar a parte superior do corpo para se puxar pelo chão, e isso acabou dando a ele uma força impressionante nos braços, né, na parte de cima do corpo. Conforme ele crescia, ele se tornava muito forte, algo que ia beneficiar ele nos seus ataques de fúria mais tarde na vida. Então, ao longo da sua infância, o Grady e a sua família viajaram com o circo, passando um período de férias em Gibson, na Flórida. Eles tinham essas temporadas, né? Era uma temporada de viagem e uma temporada em casa. E a família Stiles se saía muito bem, porque eles ganhavam algo entre $50 mil e $80 mil por temporada. E ao contrário de muitos outros shows, né, eles não precisavam se sujeitar a nada mais do que olhares curiosos. Então, muita gente acabava se machucando, porque tinha o engolidor de espada, engolidor de fogo, aquela galera com os animais, né, enfim. E no caso deles, eles não se colocavam em perigo. Então, era meio que um dinheiro fácil, né, tirando que né, aquela humilhação, enfim, ser visto como uma aberração, né. Então o Grady cresceu nesse mundo do circo e por isso não foi surpreendente que quando ele era jovem, ele se apaixonou por uma mulher que também era do circo, uma jovem chamada Maria. Algumas fontes dizem que o nome dela era Mary, Maria Teresa, né, ou Mary Teresa, e que ela tinha fugido para se juntar ao circo quando ela era adolescente. Ela não fazia parte de nenhum ato, não era nem acrobata, nem nada, ela era apenas funcionária no circo, então ela trabalhava só nos fundos, né, do backstage, e ela se apaixonou pelo Grady e os dois se casaram. E juntos eles tiveram 2 filhos, e como o pai dele, antes dele, né, ele apresentou os filhos com ectrodactilia aos negócios da família. Então, com o passar dos anos, o Grady foi mostrando um lado cada vez mais sombrio e violento em relação à família. Ele tinha problemas com álcool, ele era alcoólatra, e combinando isso com a força que ele tinha na parte superior do corpo, ele acabou se tornando fisicamente abusivo com a esposa e os filhos. Ele era muito violento mesmo. Em um ponto, ele supostamente teria arrancado o Jill, da esposa dele, de dentro do corpo dela em uma luta, e ele também estrangulava ela. Eles acabaram se separando,
e o Grady se casou novamente com uma mulher chamada Barbara Browning, com quem ele teve mais 2 filhos. E enquanto ele estava se casando de novo, a filha dele mais velha, a Donna, ela estava noiva e estava planejando o casamento em breve, mas o Grady não aprovava a escolha de marido da filha. E aí ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Ou ele foi ver o noivo da filha na casa, ou ele convidou o jovem sob o pretexto de dar bênção para o casamento planejado para o dia seguinte. Seja como for, na véspera do casamento da filha, o Grady pegou sua espingarda e assassinou seu genro com um tiro a queima-roupa. Ele logo foi a julgamento, ele admitiu o crime sem qualquer remorso. Inclusive, enquanto a filha, né, tava desesperada, né, porque o marido tinha morrido, ele falou pra ela, eu te avisei que eu ia matar ele. Mas no julgamento ele apontou que ele não poderia ser preso, porque nenhuma prisão poderia lidar com a sua deficiência e confiná-lo à prisão seria um castigo cruel e incomum. E ele também, a essa altura, tinha contraído cirrose hepática por causa da bebida e também enfisema pulmonar por causa do tabagismo durante todas essas décadas. Então, realmente, a prisão para ele ia ser um castigo muito, muito pior do que para uma pessoa que não tem deficiência nenhuma, né? Então, é realmente injusto, nenhuma prisão estava preparada. Acho que até hoje deve, né, ter esses problemas de acessibilidade. Então, o tribunal percebeu que realmente não tinha contra-argumento, né? Porque é verdade que as prisões não estavam bem equipadas para lidar com muitas deficiências e certamente não com a condição do Grady, que era mais rara ainda. Então, eles acabaram o soltando com 15 anos de liberdade condicional e ele voltou para casa. E aí, ao voltar para casa, os abusos contra a sua família também voltaram. Até que a sua segunda esposa também não aguentou e acabou pedindo o divórcio. E aí se passou um tempo e por razões que ninguém, seja na família Stiles ou fora dela, foi capaz de entender, a primeira esposa, a Maria Teresa, concordou em casar novamente com ele em 1989. E aí o Grady tinha escapado da prisão, né? E com isso ele adquiriu aquela sensação de estar acima da lei. E com isso, os espancamentos contra a mulher se tornaram mais severos. Cada vez ele batia nela com mais violência. A esposa dele finalmente alcançou o ponto que ela não aguentava mais. E alguns anos depois de se casar novamente com o Grady, ela pagou ao seu vizinho de 17 anos, um rapaz chamado Chris Wyant, $1.500 para matar o Grady. O filho da Maria Teresa, né, do outro casamento que ela teve, o Glenn, ele também ajudou a conceber esse plano e realizar o plano, né? E aí, uma noite, o Chris pegou uma pistola .32 que um amigo dele comprou pra ele e foi até o trailer do Grady e atirou nele a queima-roupa. O Grady tinha 55 anos quando isso aconteceu e ele acabou morrendo. Bom, então nenhum dos três negou que eles pretendiam matar o Grady, né? Então, durante o julgamento, a esposa falou longamente sobre a sua história de abusos. Ela disse o seguinte: meu marido ia matar minha família, eu acredito nisso no fundo do fundo do meu coração. E também pelo menos um dos seus filhos, a Cat, também testemunhou contra ele, né? Mas, apesar de tudo, né, dessa situação, o júri acabou condenando o Chris Wyant por assassinato em segundo grau e sentenciou ele a 27 anos de prisão. Eles também acusaram a esposa e o filho Glenn de assassinato em primeiro grau. Ela recebeu uma sentença de 12 anos de prisão. Ela até tentou apelar, mas não teve sucesso da condenação. E começou a cumprir a sua sentença em fevereiro de 97. Ela tentou fazer com que o Glenn aceitasse um acordo judicial, mas ele recusou. E o tribunal condenou ele à prisão perpétua. O Grady Stiles era uma figura tão antipática por todos. Ele era odiado realmente, porque ele era uma pessoa ruim, né? Ele tratava todo mundo mal, batia na mulher, nos filhos. Que no enterro dele pouquíssima gente compareceu e a funerária também não conseguiu ninguém que estivesse disposto a carregar o caixão dele. Então é isso, gente. O Grady também foi inspiração para vários personagens, entre ele do American Horror Story Freak Show, né, que tem um personagem que seria o Garoto Lagosta, interpretado pelo Evan Peters. Tem também uma outra série chamada Carnivale, que também era baseada nesses circos, né, com atrações.
de pessoas, né? Que também tem uma personagem, uma menina, com a mesma condição do Grade. E também tem um livro baseado no caso dele, escrito por Fred Rosen, que chama de The Lobster Boy, ou Garota Lagosta, a bizarra vida e morte brutal de Grade Stiles Jr. E ele também está na capa do CD do Silverchair, chamado Freak Show, pra quem não conhece, recomendo também. É isso, gente. Se vocês tiverem qualquer comentário, sugestão, manda pra gente no e-mail, milcrimes@gmail.com. Lembrando que nos episódios principais a gente está lendo os comentários que vocês deixam no Instagram ou os e-mails, né, que a gente recebe com dúvidas ou com comentários, enfim. E você também pode entrar no nosso site, milcrimes.com.br, para nos apoiar e poder ouvir as gravações ao vivo. Lembrando que apoiadores acima de R$15 neste sábado vai ter a nossa festinha no AP, que é a confraternização pelo Discord, com vídeo, com áudio, com todo mundo conversando e bebendo e trocando ideia. Então é isso, pessoal. Muito, muito obrigada. Até semana que vem. Tchau, tchau.